Olá, hoje nós vamos entender melhor essa história de portabilidade de crédito bancário. Novas regras prometem diminuir a burocracia e estimular mais os consumidores a migrar as dívidas em busca de juros menores. O panorama mostra como começou a portabilidade para o cliente de banco, o que pode e o que não pode ser transferido, como avaliar se a transferência do crédito vale a pena. Vamos explicar melhor as novas regras que, em tese, são para beneficiar o consumidor. Para nos ajudar nesse tema, o Panorama convidou o Matheus Simões de Almeida, que é procurador do Procon Assembleia, professor de Direito do Consumidor, e também o Felipe Souza, que é consultor financeiro especialista em mercado de capitais. Sejam todos bem-vindos ao nosso Panorama, falando hoje sobre a portabilidade de crédito. O programa está no ar. Segundo o IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, apesar de existir desde 2006, a portabilidade bancária nunca foi efetivamente estimulada pelo Banco Central e muito menos pelas instituições financeiras, que têm tido as operações de crédito como uma grande fonte de lucro. As novas regras para o cliente levar o crédito a outro banco, regulamentadas agora pelo Conselho Monetário Nacional, prometem mais facilidade e menos custos para o consumidor. Será que a partir de agora esse tipo de portabilidade fica tão popular quanto o da telefonia, por exemplo? Vamos então entender que tipo de crédito pode ser transferido. Mais da metade das prestações do automóvel já foram pagas. O carro foi financiado em 5 anos. No ano passado, Tércio tentou transferir a dívida para outro banco, mas não conseguiu. As novas regras, elas fazem com que aquilo que eu não tive há um ano atrás, quando eu tentei fazer a portabilidade, se torne hoje um atrativo muito maior para que eu possa definitivamente pensar na possibilidade de fazer essa portabilidade, ganhando muito mais vantagens do que aquelas que eu adquiriria há um ano atrás. O processo chamado de portabilidade de crédito funciona como se o cliente pegasse um empréstimo com condições melhores para pagar a dívida. O banco em que o cliente contratou o crédito e a instituição para onde ele quer transferir a dívida devem trocar informações obrigatoriamente por sistema eletrônico. É proibido utilizar procedimentos alternativos para fazer a portabilidade, como boletos de pagamento. O valor da nova operação não pode ser maior do que o saldo devedor e o prazo de pagamento não pode ser mais longo do que o prazo que falta para quitar a operação original. O banco onde o crédito foi originalmente contratado tem 5 dias úteis para oferecer uma contraproposta ao cliente ou para enviar as informações necessárias para concluir a transferência da dívida. Essas novas regras valem para todos os tipos de contrato, inclusive empréstimos consignados, aqueles que são descontados diretamente no contra-cheque do cliente. Com as novas regras, a transferência de dívidas de um banco para outro, processo que já existe há 8 anos, vai ficar mais acessível e a expectativa do Banco Central é que, com mais concorrência entre as instituições financeiras, os custos das operações de crédito diminuam para os clientes. Realmente é uma vantagem muito grande para que a gente possa ter uma zona de deslocamento para fugir de ser refém desses juros. É uma solução ideal, realmente. Bom, uma possibilidade antiga, mas que pouca gente tentava. Eu mesma, por exemplo, até estar aqui com a sua experiência, Matheus, não conhecia ninguém que tenha conseguido a portabilidade de crédito até agora. Era uma batalha. Você conseguiu, é um caso, uma raridade. Na verdade, a gente viveu durante 8 anos no Brasil com uma promessa de portabilidade que não se efetivava. É estranho porque, de alguma forma, deveria interessar aos bancos trazer para eles os créditos que estavam em outras instituições financeiras. O que me parece estava acontecendo é que o mercado estava todo acomodado, cobrando juros mais altos, sem suspeitar do risco de que o consumidor conseguiria levar esse crédito para algum outro lugar, apesar da previsão legal. Agora, com a regra nova, os bancos vão ter que ficar mais espertos, oferecer condições para manter os seus clientes. É muito interessante esse mecanismo que a regulamentação criou, desse leilão que se cria. Uma rodada em que o banco de origem pode ir lá e dar um lance para tentar segurar o cliente se ele acha que vale a pena praticar um juro mais baixo, bom para o banco, bom para o consumidor. Felipe, antes da gravação você comentava que 15 anos atrás os juros estavam muito altos, então
há financiamentos, por exemplo, imobiliários que estão sendo impactados, que podem ser revistos, mas quem é que vai avisar o consumidor que não entende, né? É um mercado muito complicado para a pessoa leiga, né? Não é bem que seja complicado, né? Talvez o mercado financeiro, talvez para a gente falar mercado financeiro, as pessoas acham que é complicado. As novas regras vieram justamente para deixar as coisas bem mais simples, mais padronizadas, mais acessíveis. Se você pegar um financiamento, por exemplo, há 10 anos atrás entrei num financiamento imobiliário, né? Fiz um financiamento imobiliário de 20 anos. Então hoje eu estaria na metade desse financiamento, não é? A taxas bem mais expressivas, talvez 14%, 15%. Se hoje eu pedir para rever essas regras, eu fiz inclusive uma simulação em algumas ferramentas na internet, né? Que pode conceder aí de 6 a 20 mil reais de desconto até o final do financiamento. Nossa, faz muita diferença. Faz. Bom, então vamos lá. O que hoje o cliente pode tentar para ter lucros como esse, Matheus? Antigo já é a questão da conta salário que pode ser recebido, só para a gente fazer uma revisão, porque isso é um processo, né? A portabilidade começou no sistema bancário com a questão da conta salário. Nós previmos, então, lá atrás, que o consumidor poderia retirar a conta salário de um banco e levar para qualquer instituição financeira que ele desejasse. Com a portabilidade de crédito de 8 anos atrás, essa mesma coisa deveria poder ser feita com os créditos. Nós estamos falando de financiamento habitacional, mas estamos falando também do crédito direto ao consumidor, desse empréstimo que você faz no banco diretamente, do financiamento CDC. de veículo, os CDCs, que são os créditos diretos, e também estamos falando dos consignados. Os consignados já têm uma prática de portabilidade um pouco mais usual, porque as instituições são mais agressivas para captar novos clientes. O consumidor tem de fazer aquela velha receita, pesquisar. Procurar saber qual instituição financeira oferece a melhor condição. Encontrando um banco que oferece a melhor condição, tente portar para lá, o seu banco vai ter a oportunidade de tentar cobrir a oferta, você vai certamente ganhar com isso. Felipe, então não é tão complicado assim, mas existem alguns critérios que de antemão o consumidor deve levar em conta, por exemplo, prazo. Se eu tenho uma dívida que ainda demora muito a vencer, isso aí de antemão já é um alerta de que vale a pena tentar a portabilidade? Sim, especialmente prazos longos, né? Com essa portabilidade, como bem disse o Matheus, existe a possibilidade de quê? De reduzir o custo efetivo total. Essa nomenclatura que a gente enxerga nos contratos como CET é o que deve ser observado para se comparar, né, a uma oportunidade que você já tem no seu banco com outra, no caso para efetuar a troca, né? Então o que acontece? Se você tem um prazo maior, né, sei lá, um prazo de 5, 10 anos, ou talvez até menor, né? Vale a pena comparar qual que seria o seu custo com uma ou outra oportunidade. E claro, né, quem é que não quer pagar menos com juros? Agora, o primeiro passo é ir no próprio banco credor. O primeiro passo é procurar outras instituições financeiras para que você tenha uma base de comparação do mercado. Então, você deve procurar todos aqueles bancos que trabalham na sua região, na sua cidade, ou com o qual você já tem algum tipo de relacionamento, ou mesmo aqueles que você sabe serem bancos confiáveis e que você deseja procurar, localizar bancos que estejam trabalhando com a CET, com o custo efetivo total mais baixo. Depois, procurar o seu banco. Porque não adianta, o seu banco é uma ilusão acreditar que o banco, quando você chegar lá, ele já vai te oferecer um produto mais barato. Você já está contratado com ele com um produto mais caro. Procure antes no mercado um produto mais barato, você terá mais chance de negociar na hora que o banco ficar sabendo que você está tentando portar o seu crédito. Felipe, será que você pode detalhar um pouco melhor essas simulações que você fez? Você está falando de desconto de 6 a 15 mil reais, foi imobiliário, que geralmente está dando impacto maior? É lógico que cada caso é um caso, porque quando se faz uma avaliação de crédito imobiliário, a gente está falando do valor do imóvel, a gente está falando da taxa, a gente está falando do prazo, a gente está falando da idade da pessoa que adquiriu o imóvel, né? Então, nessa simulação eu coloquei, por exemplo, como se fosse há 10 anos atrás, uma pessoa com 37 anos que estivesse adquirindo aí um imóvel de 200 mil reais e na taxa estimada naquele período de 14%. Que é, talvez, algo que foi muito comum, realmente. Exatamente. Ter acontecido, bem no perfil mesmo, né, do brasileiro. Porque depois que a gente teve ali por volta de 2007, 2008, maior quantidade de crédito na economia, as taxas tenderam a diminuir, né? Mas antes disso eram bem elevadas. Então, fazendo essa simulação, como eu disse, cada caso é um caso, mas fazendo essa simulação, mostraram os principais bancos, Banco do Brasil, Caixa, HSBC, Santander, Bradesco, né, o Itaú também,
E esses principais bancos mostrou lá justamente o quê? Qual que seria o perfil de economia em cada um. Lógico, por exemplo, nessa simulação mostrou que a Caixa daria aí uns R$6.000 mais ou menos de desconto, e o Banco do Brasil mais de R$20.000. Só que assim, é uma simulação e cada caso é um caso. A pessoa teria que fazer essa simulação para ver se o caso dela compensa, né? Existem ferramentas na internet, duas empresas se uniram para fazer uma delas, que é a Proteste e o Canal do Crédito, fazer o cadastro e fazer a simulação. Eles já te trazem mais ou menos o panorama, né, de como é que está esse crédito imobiliário. Tem uma outra ferramenta que é o Porta Aqui, que você faz o cadastro, coloca a sua situação e ele encaminha para várias instituições. Em 10, 15 dias mais ou menos, para quem mora em capital, vem várias ofertas que você pode comparar. De bancos? De banco. Né? Então tem ferramenta hoje para isso. E é importante que o consumidor não se engane. Mesmo a diferença de 0,5% num contrato de financiamento de 30 anos tem um impacto muito relevante no valor da parcela e no valor total do financiamento. Eu acompanho isso diariamente no PROCON e a gente percebe reduções de até 10% no valor da parcela por alterações de 0,5 ponto percentual no juro efetivo, na taxa efetiva anual. Então o consumidor não a minha taxa já é de 10, eu vou portar para uma de 9, é pouca diferença. Não, ao longo de 30 anos é muita diferença e o valor da sua parcela vai ser impactado. Agora, essas ferramentas vão ser mais um documento para facilitar na negociação. Também. É isso, né, Felipe? Essas ferramentas. Não quer dizer que o banco pratique o desconto dessa forma. Não. Elas são simplesmente ferramentas de consulta, né? Acaba que você, tendo mais informação, você consegue pleitear melhores condições com a sua instituição ou com outra qualquer. Porque essas instituições que estão permitindo essas simulações são instituições credenciadas para isso, né? Tem um conhecimento das regras, então... Tem toda a autorização, inclusive, do Banco Central. Então, é uma dica importante, né? Que já facilita. Porque havia muitos casos de consumidores que, às vezes, tentavam renegociar as dívidas nos próprios bancos e não viam nenhuma vantagem, né? É interessante porque os bancos têm transformado os consumidores em reféns da sua burocracia interna. O consumidor, muitas vezes, ele não sabe nem se ele tem direito de optar. Uma pergunta que tem sido comum a respeito da portabilidade é: mas e se o meu banco de origem oferecer uma situação melhor, eu sou obrigado a ficar lá? Não. A decisão é do consumidor. Se ele quiser migrar para um crédito pior, ele tem direito de migrar para um crédito pior, porque ele pode ter tido já tanto aborrecimento com aquele banco de origem que ele não quer mais permanecer ali. É importante o consumidor entender que a decisão é dele, porque ele se sente muitas vezes amarrado no banco como se o dono da situação fosse o banco, quando na verdade quem é dono da decisão sobre migrar ou não migrar o contrato é o consumidor. Isso está garantido para ele em lei. Agora, a informação é essencial para esse empoderamento do consumidor frente às instituições bancárias, né, Felipe? Sim. É como a gente estava conversando. Infelizmente, aqui no Brasil, nós temos uma questão que a educação financeira é muito recente. Então, muita gente, por exemplo, quem está assistindo o programa, vai ter acesso a esse tipo de informação, né? Vai poder pesquisar, tomar decisões em cima disso, mas pensa, numa instituição bancária, que a gente tem alguns grandes bancos, né? Em uma instituição bancária, quantos mil clientes não existem com, por exemplo, o financiamento imobiliário ou financiamento de qualquer outro tipo, que nem vai saber dessa informação, né? Como a gente até pontuou, eu sou um banco, eu tenho um contrato mais caro, e você é meu cliente, você chega para mim, eu vou te oferecer um contrato mais barato? Né? O banco vai te ver passando, vem cá, sabe aquele contrato? Tá tão caro, não vai fazer isso. Não vai fazer isso, né? Não é um negócio dele, né? Agora, você como consumidor, ir lá e pleitear os seus direitos, pedir diminuição de contrato, né, nos juros, ou então migrar para uma outra instituição que é direito seu, aí é outra história. Bom, nós vamos fazer uma pausa, voltamos já com o nosso panorama, falando hoje sobre a portabilidade de crédito bancário. Não saia daí, até já.